Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, estão assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, meu nome é Ângelo. Eu vou dando sequência aí, né, esses vídeos que eu estou postando aí da playlist, né, circuitos lineares de primeira ordem. Vou fazer aqui mais um exercício aqui do David Johnson, né, do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos, onde nós vamos determinar aí alguns valores iniciais, né, analisando o circuito no seu estado de regime permanente. Nesse caso aqui, né, diferente dos outros exercícios que eu resolvi, aqui temos os dois elementos armazenadores de energia no circuito, né? Temos aqui o indutor e temos aqui o capacitor. E aí o problema ele pede o seguinte, né? O circuito está em estado permanente CC em T igual a 0 menos. E aí esse T 0 menos, né? Se você observar que a chave ela está indicando que no tempo T, né, essa chave ela foi aberta, né? Então isso quer dizer que o tempo T igual a 0 menos é o tempo antes, né, dessa chave ser aberta. É só para entendimento aí. E o tempo T igual a 0 mais é o momento em que nós iremos analisar o circuito após a abertura momentos após a abertura da chave. Então nessa condição, né, de T0-, o que é que ele pede? Ele pede a tensão no capacitor, a corrente no indutor, a corrente I, né, que é a corrente que passa nesse resistor. Ele pede aqui a corrente IR, né, tanto no tempo T0-, né, que é antes da chave ser aberta, e esses mesmos valores ele pede também após a chave ser aberta, né. Então, como eu já havia falado em outros vídeos, para que seja possível aí fazer uma boa análise, né, desse circuito, o ideal é analisar os cenários individualmente, ou seja, analisar a topologia do circuito antes da chave ser aberta e depois fazer uma análise do circuito após a chave ser aberta. Então eu sempre indico, né, que é bom fazer o desenho, né, redesenhar o circuito, né. Então é isso que nós vamos estar fazendo aqui. Então no estado, né, imediatamente antes, né, da chave ser aberta, né, então o circuito ele tem essa configuração aqui, né. Como ele informa, né, que o circuito ele atingiu o seu estado de repouso, né, o seu estado permanente, né, o estado de estabilidade, então entendemos que a energia armazenada no indutor chegou ao seu limite, né? E a energia também, né, no indutor, né, em forma de campo magnético chegou no seu máximo, e a energia na forma de campo elétrico chegou ao máximo aqui também no capacitor. Então nesse caso, né, como já vimos, né, nessa condição, né, de repouso, né, de regime permanente em CC, isso em corrente CC, para ficar bem claro isso. Em corrente alternada o comportamento do indutor e capacitor é um pouco diferente, mas em corrente contínua, né, consideramos aí que o indutor, né, na sua condição de repouso ele se comporta como um curto, né, uma chave fechada, e o capacitor ele se comporta aí como uma chave aberta, né. E aí vamos começar a fazer as nossas análises partindo aí desse formato do circuito, né. Um detalhe, né, só para a gente começar a pensar, veja o seguinte, né, aqui no ramo onde está ligado o capacitor, o circuito ele está aberto, né, o capacitor ele atingiu o seu estado permanente, né, de regime permanente, então não haverá corrente aqui circulando, né. Se não há corrente, o circuito ele vai se restringir apenas aqui a esses três ramos aqui que estão ligados em paralelo, tá? Para resolvermos aqui o que se pede, que é para calcular o valor da tensão no capacitor e os demais itens, né, podemos aí aplicar os métodos de análise já conhecidos, né. No caso aqui é muito viável aqui nessa análise, já que se deseja conhecer a tensão no capacitor, e uma vez que o capacitor está em paralelo com todos esses ramos, né, esses elementos,
Então podemos aplicar aqui usar o método da lei dos nós, né? A lei das correntes nos nós, que aí teremos aí como resultado a tensão no nó. Então iremos partir desse princípio, né? Considerando que podemos considerar aqui que esse aqui é o nosso nó de referência, né? E aqui, né, todos os pontos aqui são ligados, né? Então tudo isso aqui, ó, é um único nó. Deixa eu só melhorar aqui. Então esse aqui é um nó. E a tensão nesse nó, vamos chamar de VC, né? Então a tensão nesse nó vai ser VC, ok? Então montando aí a equação do nó, né? IR, vamos imaginar aqui uma corrente aqui, vou chamar aqui de I1, dá um nome a uma corrente aqui, I1. E aqui temos a corrente, né, IC. Então, lá das convenções de sinal, né, temos eu considero que as correntes que saem do nó, né, elas são a corrente ela é positiva, né, entrando na negativa. Então, partindo desse princípio, temos aqui que a soma das correntes no nó será IR mais I1 mais I mais IC. Isso aqui é igual a zero. Aí alguém pode perguntar assim: poxa, Ângelo, e a corrente L, né? Isso aí a gente vai calcular depois, tá? Mas a princípio imagina que todos esses pontos aqui estão unidos, né? Então teremos apenas, né, esses 4 ramos aqui, né? Então são as 4 correntes aí que vamos estar analisando. Do circuito, né, temos que IR vai ser o VC. Lembrando que esse VC que nós estamos calculando é o VC de 0 menos, tá? O VC é dividido por 8 mais VC menos a fonte de tensão ali, que é de 18 volts, dividido por 2, mais a corrente I vai ser VC dividido por 2, e IC, como eu havia dito, IC é igual a zero. Tudo é igual a zero. Então, assim, veja que VC aqui ele é um termo comum aqui nos elementos, estão botando em evidência, né? Temos aqui, ó, 1 sobre 8 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vezes VC menos 18 sobre 2. Isso aqui é igual a zero. Então, fazendo aí essa operação aqui, né, meio aqui vai dar 1, né? Então vamos ter aí dessa soma aqui, né, vamos ter 9 oitavos, né? Isso aqui é 9 oitavos de VC, que é igual, lembrando que aqui menos, né, vai passar como mais, como 18 dividido por 2 vai dar 9, né? Então teremos aqui 9 aqui. Logo, VC
é igual a 9. Posso dizer assim, né? Como aqui é uma 9, na verdade seria 9 dividido por 9 oitavos, né? Como é uma divisão de fração, eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador, né? Então vai ser aqui, ó, 8 nonos. Isso aqui me diz que o VC de 0 menos será igual a 8 volts. Então já definimos aqui, né? Já encontramos aí a tensão, né? Que está armazenada aí que foi armazenada no capacitor. Então, em T0 menos, o capacitor foi armazenado com uma tensão de 8 volts. Partindo aí disso, né? Partindo dessa tensão que já foi encontrada, podemos definir aí os demais itens, né? Ou seja, o IR que se pede, né? IR é igual isso é igual a VC sobre 8, que é o valor do resistor, né? Então IR de 0 menos será igual a 1 ampere. Então temos aqui o IR. O I, a ordem aqui não influencia muito não, tá pessoal? Vai ser igual a VC dividido pela resistência que é 2, que é igual, né? Isso vai implicar em que I é igual a 4 amperes. Agora vamos analisar o IL. Perceba que é o que falta, o item que falta para, né, calcularmos. Perceba que no nó eu tenho, né, nesse nó aqui eu tenho I1, IR e IL. Então, aplicando a lei do nó aqui, né, a lei de Kirchhoff, né, das correntes, né, nesse nó, teremos o seguinte. Então aqui no nó, né, como eu havia dito, como, né, todas as correntes aqui estão saindo, né, do nó, então, e pela forma como eu convenciono, né, a forma que eu acho melhor para se fazer, embora nada impede de fazer o contrário, tá? Desde que respeite aí o enunciado da lei de Kirchhoff para as correntes. Então, como as correntes estão saindo, eu vou dizer que o somatório dessas correntes é igual, né, o somatório das correntes IR, I1 e IL é igual a 0. Então, eu vou dizer aqui que IR mais I1 mais IL, isso é igual a 0. Como eu desejo IL, IL será igual IR mais I1. Eu coloquei aqui o menos em evidência, né? Vocês podem fazer assim ou diferente. IL vai ser igual a menos. Como já calculamos aí esses valores de corrente, né? Então o IR vale 1 e o I1 vale 4. Oh, desculpa. O I1 vale... Eu não calculei o I1. Ah, não, tá. I1 vale essa expressão ali, né? Que vai ser... Deixa eu só...
IR vale 1. E o I1, veja aqui nessa expressão aqui, ó, esse termo aqui, VC menos 18 dividido por 2, é o I1, né? Então, vai ser 8 menos 18 dividido por 2. Então aqui vai ser VC, que vale 8, menos 18 dividido por 2. E L é igual a menos 8 menos 18 vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Logo, IL de 0 menos será igual a menos 5 vai dar menos 4, né? Como tem um menos aqui, vai dar igual a mais 4. Então o IL é igual a 4 amperes. Então o IL de 0 menos é igual aí a 4 amperes, né? Se formos observar aqui o resultado, né? Veja que o VC é 8 volts, né? Como nós calculamos. O IL 4 amperes, né? Como calculamos também. E o IC, ou na verdade o I, né? O I vale 4 e o IR vale 1, né? Então em T0 menos, esses são os parâmetros do circuito, né? Nessa condição. Então agora nós iremos fazer a análise do circuito após a abertura da chave. Então, quando na ocorrência da abertura da chave, observe que eu vou abrir a chave aqui. Então esse ramo aqui não vai ter circulação de corrente por ele, ou seja, essa fonte de tensão aqui, ela não vai causar influência nenhuma no circuito. Então eu vou tirar esse circuito aqui, esse ramo aqui do circuito, né? Lembrando que eu tenho que sempre manter, né, os sentidos de corrente e as polaridades, né, das tensões conforme o problema já nos determina, né? Isso é relevante. Quando não tem nada definido, pré-definido, então aí fica a critério de quem está resolvendo a equação, as questões, né? Analisando o circuito. Mas quando já é definido aí sentidos de corrente e polaridade, então temos que definir os valores, né, levando em consideração aquilo que já foi pré-definido no circuito. Então nesse caso aqui eu vou redesenhar o circuito extraindo do circuito esse ramo, né? Tá ok? Então em T igual a 0 mais, né, no momento que a chave é aberta, o nosso circuito ele vai assumir essa configuração aqui, né? Então aqui temos que atentar aí para alguns detalhes, né? Como nós já havíamos dito, né? E se isso ainda não é muito claro para vocês, vocês podem dar uma olhada aí nos vídeos que eu vou deixar aí na playlist, né, que eu criei para circuito de primeira ordem, onde eu falo aí sobre o comportamento, né, do indutor e do capacitor, né? E aí vocês vão entender melhor. Então lá eu digo que eu mostro, né, o indutor ele não admite, né, uma variação abrupta da corrente, né? E o capacitor ele não admite uma mudança abrupta de tensão. Então o que isso quer dizer? Que anteriormente, né, momento antes da chave ser aberta, o indutor ele já havia sido carregado com uma corrente de 4 amperes. Então, partindo aí desse conceito de que o indutor não admite uma mudança abrupta de corrente, então podemos dizer que o nosso IL de 0 mais é igual ao IL de 0 menos, que é igual a 4 amperes. Na mesma linha de raciocínio, podemos dizer que o VC de 0 mais é igual
ao VC de 0 menos, que nós já calculamos, e isso é igual a 8 volts. Então já temos aqui, né, dois dados, né, que é solicitado aí no problema, que é a corrente no indutor e a tensão no capacitor. Agora temos que definir aí a corrente, né, a corrente aqui no resistor, né, essa corrente I, e definir aqui a corrente no IR, né. A corrente IR, né, perceba que essa malha aqui, né, temos uma malha aqui, e essa malha ela é percorrida pela corrente, né, o indutor, né, nessa condição aqui, momentos após a chave ser aberta, o indutor ele vai se comportar como sendo uma fonte de corrente. Então, aqui nessa malha, né, teremos a corrente no indutor, ela que vai ser a corrente da malha. Nesse exato momento aí que a chave é aberta, né? Nesse instante que a chave é aberta, no momento transitório. Então, o que isso quer dizer? Que o sentido da corrente, né, fornecida pelo indutor, ele é contrário ao sentido adotado aí pelo problema, né, o sentido pré-definido pelo problema. Então isso quer dizer que a corrente no IR, né, ela vai ser contrária, vai ter um sinal negativo, né, em relação, porque ela vai ter o mesmo módulo que a corrente IL, né, IL de 0 mais, porém o sentido contrário. Então, nesse raciocínio, né, dizemos que IR de 0 mais será igual a menos IL de 0 mais. Isso quer dizer que IR de 0 mais é igual a menos 4 amperes. Então temos aqui, ó, mais um parâmetro aí que nós definimos, né? A gente pode até ver ali, conferir ali, ó, na resposta. Veja que aqui, ó, a corrente lá, ó, IR, né, que é a D, a letra D, né, é menos 4 amperes, que é aqui, ó, que é o negativo aí da corrente IL de 0 mais. Beleza. Agora, então aqui, né, precisamos agora calcular o valor da corrente I, né, é o único parâmetro que ainda falta determinarmos. Perceba que no exato momento em que a chave é aberta, a tensão que vai estar nos terminais aqui desse resistor é a mesma tensão que está armazenada aqui no capacitor. Então, podemos aplicar aqui direto a lei de Ohm, né? Então o que acontece? A corrente I, né, I de 0 mais será igual a tensão, né, no capacitor em 0 mais, que é 8, dividido pela resistência. Então o I de 0 mais será igual, então você tem 8 dividido por 2 vai dar 4 amperes. Então temos aqui o valor aí da corrente I de 0 mais. Então assim definimos aí, né, todos os parâmetros que foi solicitado. Veja que nesse segundo caso, né, quase não fizemos cálculos, né, foi mais uma análise comportamental dos elementos que armazenam energia, né, que estão aí presentes no circuito. Claro que
né? De repente tem, obviamente, alguns circuitos, né? Vai se fazer necessário aí aplicar alguns métodos para determinar esses valores iniciais, né? Esses valores naquele exato momento ali. Mas para cada circuito a gente aplica aí uma metodologia diferente. Então não tem aí uma fórmula pronta, né? Então tá aí essa resolução. Se vocês gostaram aí do que foi feito, né, a maneira como foi raciocinado o problema, deixe aí nos comentários, né, curtam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Caso tenha ficado dúvida, né, ou tenha esquecido de falar alguma coisa, ou ficou alguma coisa não muito clara, deixa aí também nos comentários, né, que eu vou tentar responder. E compartilhe aí com seus colegas, né? E até uma próxima. Acompanhe aí o nosso canal, aí os vídeos, né? Eu estarei postando aí mais vídeos sobre esses assuntos e outros, né? Envolvendo aí eletricidade, matemática, física, né? Então, assuntos das áreas de exatas, né? Que é muito comum aí nos cursos de graduação de engenharia elétrica e alguma coisa também da área de técnica, eletrotécnica, né? Então, até uma próxima e compartilhe o vídeo. Forte abraço.